Olá, queridos, grande prazer estarmos mais uma vez aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a você por você estar aqui conosco mais uma vez, onde nós fazemos algumas considerações, observações a respeito do que a Bíblia diz, a respeito de algumas publicações, algumas publicações que nós destacamos aqui, esmiuçamos, analisamos, e também alguns comentários que alguns fazem, ou experiências que alguns contam. Então nós vamos compartilhar aqui um comentário feito pelo nosso querido Batalhando pela Fé, pelo jeito lá de Pernambuco, e ele conta aqui um relato, uma observação que ele fez, que é uma observação que nós já fizemos aqui no canal também, referente a despesas e donativos na organização. Embora muitos lá, para defender o corpo governante, se gabem que eles não arrecadam dízimo, não fazem coleta de dinheiro, mas a quantidade de dinheiro que é arrecadado por meio de resoluções, por meio das assembleias e congressos, né, se você fizer um cálculo matemático, você vai ver que ultrapassa muito o arranjo dos dízimos. Isso é só uma estimativa. E aí vamos à observação do nosso querido Batalhando pela Fé, que diz assim, um comentário que ele fez já tem um tempinho, ele disse: boa tarde, irmão Alexandre. Aqui no circuito PE 18, Pernambuco, as despesas da Assembleia somaram um total de 12 mil, até razoável. Né? Geralmente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, as assembleias não ficam por menos de 15 mil, embora seja a assembleia de um dia só, sendo o local pertencente à própria organização. Ele continua: quero saber que gasto da gota é esse. Não teve aluguel do local, ninguém se deslocou para lugar nenhum, a internet quem estava pagando era cada um das suas casas, a assembleia, isso aí está se referindo àquela assembleia pelo Zoom. Isso foi no período da pandemia, onde as assembleias foram gravadas, os vídeos gravados, né? Ou seja, os oradores eram oradores da sede, e aí os vídeos todos das assembleias, nem os oradores das congregações precisavam fazer discurso, foram todos feitos pelos oradores já gravados. Depois é que os oradores locais começaram a fazer discurso, mas também pelo Zoom, ou seja, não precisaram nem sair de casa. E ainda assim a despesa da Assembleia foi 12 mil reais. Aí ele pergunta: que gasto da gota é esse? Um detalhe que me chamou a atenção é que quando eu ainda estava no circuito, no sábado, dava o anúncio, quem geralmente dá o anúncio das despesas da Assembleia é o superintendente de assembleias. Todo circuito tem um responsável pelo circuito designado pela sede do país. Tem o salão de assembleias, quem cuida é o administrador, que é chamado geralmente o pessoal que mora lá, e o administrador, todos eles são chamados de salonitas, e o circuito, que geralmente é composto ali de 10, 15, 20 congregações, um circuito de congregações, normalmente o circuito é gerenciado, quem recebe as cartas, orientações para organizar a assembleia, ver datas, organizar tudo, designar os departamentos, é o superintendente de assembleias, que tem o seu ajudante, que é o ajudante do superintendente de assembleias. A sigla geralmente é SA para o superintendente de assembleias e SAAJ, superintendente ajudante do superintendente de assembleia. É AJSA, acho que é algo assim, que vem lá quando o superintendente de circuito preenche o formulário da visita, eu preenchia, não sei se mudou isso, agora é digital, tinha que colocar as siglas, né? DEMT, dirigente da Escola do Ministério Teocrático, DAS, dirigente do Estudo da Sentinela, SE, secretário, CO, coordenador, antigamente era presidente, né, PR, e por aí vai, né? SS, superintendente de serviço, SC, superintendente de circuito, são siglas. Então o superintendente de assembleias é que dá o anúncio. Então ele diz: quando eu ainda estava no circuito, no sábado dava o anúncio que no intervalo do meio-dia teria uma reunião com os anciãos após o palco, atrás do palco, e adivinha para falar do quê? De dinheiro. É o que ele diz aqui, dinheiro. Eu sei que era dinheiro, eu parei de ir, né? Enquanto eu ainda não tinha me expulsado do corpo de anciãos em 2019, as últimas 3 assembleias e congressos que teve, eu não participei dessas reuniões. Não fui, de propósito. Porque todas elas era só para falar dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro para o viajante, dinheiro para a casa do viajante, dinheiro para a internet do viajante, dinheiro para o plano de telefone do viajante,
dinheiro para o plano de saúde do viajante. Que é isso? Vou mais não. Nem eu nem o Liberato, paramos de ir. Lembro muito bem que o irmão frisou que na conta do circuito tinha 25 mil. A conta do circuito é uma conta que fica, no caso, o circuito, assim como as congregações têm uma conta lá na sede, eles têm uma conta fixa lá, onde eles mandam o dinheiro, tal, mas fica um dinheirinho reservado. Que é como se fosse uma, digamos assim, para emergências, né? Calamidade pública, algo desse assim, auxílio calamidade, é como se fosse isso. Ele fica ali na reserva, mas só de fachada. Assim como os bancos pegam o seu dinheiro e colocam lá na poupança e você recebe um rendimento de 0,03% ao mês, o banco empresta aquele mesmo dinheiro que você deixou lá guardado a juros de 1,2%, 2% ao mês. Ou seja, ele ganha muito em cima do dinheiro que você deixa lá. Como a própria organização pega o dinheiro que a organização deixa lá, parado, e investe em outras coisas. É a circulação do dinheiro que muita gente não sabe como funciona. Então, o nosso circuito, por exemplo, quando anunciava, geralmente tinha lá na conta do circuito 3 mil reais, 5 mil reais, parado. Ele não entra na contabilidade da despesa daquela assembleia, daquele evento. Então ele diz, parado há 3 meses conforme a orientação. A orientação dos 3 meses funciona assim. Toda a congregação recebe os donativos para as despesas da congregação. Tem as caixinhas. OMT, Obra Mundial. Né? Obra Mundial. É isso? É AMT... Não, DMT. Donativos para a Obra Mundial. DOMT. É uma siglinha que coloca lá na caixa de donativos. Para a Obra Mundial. É colocado lá. E tem a caixinha para despesas da congregação, para pagar conta de luz, água, itens, né, de manutenção, coisas assim. E qualquer dinheiro excedente não pode ultrapassar as despesas previstas para os próximos 3 meses. O que for, que é chamado de superávit, o que sobrar disso deve ser mandado como donativo para a sede do país. Então, se a nossa despesa da congregação mensal é R$1.000, e aí nós temos uma projeção de despesa para os próximos 3 meses de R$3.000, mas nós temos em caixa 5, os 2.000 que sobraram tem que ser mandado para lá. Essa é a esperteza. É uma contabilidade, né? Quem já foi secretário deve saber disso. O mais engraçado, ele continua, é que na mesma assembleia o anúncio dizia que tinha um déficit. Geralmente tem um déficit. Geralmente se anuncia um déficit, ou seja, está faltando alguma coisa para cobrir a despesa prevista. E que os donativos, até o momento, não estavam dando para cobrir o evento. Então, calculando o que ele está dizendo. Na conta do circuito tinha 25 mil. A despesa prevista era 12 mil. Então, devia estar sobrando 13 mil. E não faltando alguma coisa. Ora, se a previsão era 12 e já tinha 25, então estavam sobrando 13. Mas os 25 mil não pode mexer, porque é a conta do circuito. Essa aqui é a malandragem. E aí ele continua. Agora eu te pergunto, é ou não é um jeito para arrecadar o dízimo disfarçado? E aí responde você que está assistindo aí. Talvez você que não conheça como funciona a manutenção do dinheiro na organização da qual eu fiz parte, muitos fizeram parte e estamos aqui divulgando, talvez não saiba. Você que é um alegre que assiste a reunião apenas, é um simpatizante que vai lá e bate palma e canta o cântico, não sabe nada disso, talvez ache que a gente está aqui exagerando, vai procurar saber se você realmente acha que a gente está falando alguma mentira, tá bom? Mas foi uma boa observação do nosso querido Batalhando pela Fé, observação essa que muitos, na hora que anuncia, talvez se pergunte, mas depois deixa para lá. Depois canta um cântico alegre e esquece tudo. Todo mundo se abraça, tira foto na hora do intervalo, e aí vida que segue. Puxa o dinheiro e dá. E vida que segue, esquece tudo disso de novo. E aí quando alguém fala, fica se perguntando, não, nós não somos igual às outras igrejas, né? Vai ver se realmente não é. Ou se é talvez até pior em sentido financeiro. Bem, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.